Olá, boa tarde, 1h04. O Sala de Redação está no ar e quero dizer aos nossos ouvintes que recebemos hoje o resultado das pesquisas do último trimestre. O Sala de Redação cresceu consideravelmente, por isso quero agradecer a todos os nossos amigos, a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão ligados no Sala de Redação e a gente fazendo o máximo possível para que você continue conosco, para que você continue nos ajudando com esta sintonia extraordinária. São agora 65 meses de liderança da Rádio Gaúcha no rádio do Rio Grande do Sul. Então, para você, eu quero oferecer um drink com a vodka Valesa. Sabe por quê? Ela casa bem com você. Ele está em Fortaleza. Ele é o repórter da Rádio Gaúcha que está acompanhando. Boa tarde, Rodrigo Oliveira. Boa tarde, Pedro. Conversei hoje. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Eu me confundi agora. Confusão. Eu também, eu não sabia qual era um, qual era outro. Eu falei com o Rodrigo e ele me disse o seguinte. Boa tarde. Conversei hoje com o presidente Romildo Bolzão e Paulo Luz. E aí? Aqui na concentração do Grêmio. Fake news estão passando nos WhatsApps. O Ceará não tem Covid. E o jogo está confirmado. Certo, Rodrigo? Certíssimo. Bom, esse aqui, ó, Rodrigo, para não confundir os ouvintes, vamos dizer o seguinte: esse é o Duda Garbit imitando, que é o palhaço que fica imitando a gente, tá? Agora é tu mesmo, Rodrigo Oliveira, porque eu quero saber o ambiente que tem aí. Antes era o fake, isso, agora é o real. Agora é o quente. Eu quero saber, Rodrigo, já que tu estás nos representando aí, e nós não estamos viajando com o narrador por todas as questões que as pessoas sabem, a Rádio Gaúcha se viu obrigada, porque normalmente ela leva o operador, ela leva em alguns jogos até o comentarista, leva o repórter, né? Leva o próprio operador, o narrador, enfim, vai uma galera toda, né? Neste caso, porque nós estamos vivendo esta crise sanitária aí no Brasil, nós estamos viajando apenas com um repórter que vai lá no estádio, que vai acompanhar, que não vai chegar perto de ninguém, aquelas coisas todas. Mas tu tens o ambiente, o que está esperando o Grêmio, como é que está a cidade de Fortaleza? Descreve para nós aí, Rodrigo, por favor. Agora o Rodrigo oficial, tá? Pedro, sobre a cidade de Fortaleza, é um ambiente de quase normalidade. Comércio aberto, praias com bom público, pessoas se exercitando, shopping funciona, academias funcionando, trânsito normal. Os únicos serviços que estão fechados são cinema, boates, bares e as escolas. Esses serviços estão fechados. No mais, Pedro, é um ambiente de quase normalidade. Quer dizer que tu não conseguisse ir pra Gandaia, porque as boates estão fechadas, não. Tu teve que te concentrar no hotel, tá bom. Mesmo se eu quisesse, Pedro, não ia conseguir ir pra Gandaia. 11 horas da noite os restaurantes têm que fechar e bares não podem abrir, show, música ao vivo também não pode. O que chama atenção... Mas deve ter teleentrega. Tem. Delivery está funcionando, só que além da modalidade dos delivery, eu te amo, além da modalidade dos deliveries, os restaurantes podem receber clientes. Certamente é isso que o Guerrinha está se referindo, né? Dá para ir no restaurante, não precisa chamar em casa, viu, Guerra? Então, pode Guerrinha ter... sempre pensa coisa boa. Guerrinha... O que me chama atenção... Eu só pensei no restaurante. Era uma pergunta singela do Guerrinha, normal. Não, nunca duvidei. Quando eu fui tomar café hoje no hotel, Pedro, a regra era colocar luvas para me servir, mas tem buffet normal, tem que usar máscara para se servir e usar luva descartável. Tirando isso, normal. Hotel, por ter muito turista de outro estado, ou visitantes, ou pessoas a trabalho como eu, não permitem academias e nem piscinas. Há em todo lugar medição de temperatura, obrigatoriedade do uso de máscara, álcool gel, como eu falei. Agora, Pedro, tirando isso, é um ambiente quase normalidade. Tem essas questões de higiene. Vamos fazer o seguinte, Rodrigo, vamos aproveitar que a Andressa está conosco. A Andressa, ela mexe nesse computador, ele sabe tudo. Como é que está a situação sanitária lá de Fortaleza? Porque parece que está decrescente o processo lá, não é, Andressa? Eu já te trago todos os números, Pedro. Estou abrindo aqui as abas de Fortaleza e já te trago os números. 8.011, eu tenho aqui, viu? 8.011 mortos, segundo o Ministério da Saúde, no levantamento de ontem. 8.011 mortos e em Fortaleza, isso no estado do Ceará. Em Fortaleza o número é de pouco mais de 3.700. O que ocorreu aqui, Pedro, Andressa e amigos, é que o pico dos casos e de mortes de coronavírus ocorreu muito cedo. E diferentemente do Rio Grande do Sul, houve aqui o colapso no sistema de saúde.
Isso. Ali entre abril e maio, os hospitais estavam lotados e, infelizmente, várias pessoas morreram sem atendimento. Por isso que o Ceará, tendo uma população menor que o Rio Grande do Sul, de pouco mais de 8 milhões, tem mais de 8 mil mortos, e o Rio Grande do Sul, que tem 11 milhões de habitantes, tem pouco mais de 2.400 mortos. Aqui o pico foi atingido muito rápido e por isso que a curva está crescendo agora, o que permite ao governo fazer essas liberações. Diferentemente do Rio Grande do Sul, Decrescendo. a curva está decrescendo, perfeito. O que Isso. permite ao governo fazer essas liberações, diferentemente do Rio Grande do Sul, que atrasou ao máximo o pico, não teve, até agora, esperamos que siga assim, não teve colapso no sistema de saúde, mas, em compensação, ainda não estamos decrescendo na curva de casos e de mortes. Um dos maiores índices de mortalidade do Brasil está exatamente aí no Ceará por toda essa situação trazida pelo Rodrigo. É de 87,7% por 100 mil habitantes. Para vocês terem ideia, a média nacional é de 49 para cada 100 mil habitantes e no Ceará é de 87. Tu tens do Rio Grande do Sul? Tenho os números do Rio Grande do Sul, sim, Pedro. É uma média muito menor. Deixa eu só abrir aqui para ti que o meu computador não está me ajudando muito. 21,7 para cada 100 mil habitantes. 25%. Olha, só não é menor que de Santa Catarina, viu? O Rio Grande do Sul tem o segundo menor. Então, é a média diferente aqui no Rio Grande do Sul, também por esses tempos de chegada do vírus. Ele chegou mais rapidamente lá no norte, nordeste do país e agora que está descendo aqui para o sul. Mas a notícia menos ruim nesse momento é que a taxa de transmissão no Ceará é a menor desde o começo da pandemia nesse momento. Quer dizer que é o dado que comprova isso que o Rodrigo trazia aí como percepção, que o pico já passou por lá. Tá. Do ponto de vista do futebol, o que se diz por aí? Tu já andaste lendo os jornais? O que tem para acrescentar aí, Rodrigo? O pessoal está muito surpreso, Pedro, com a escalação do Grêmio. O Ceará esperava o Grêmio com força máxima e vários colegas da imprensa aqui de Fortaleza me procurando para tentar entender por que o Grêmio está poupando, se o campeonato está recém na segunda rodada. Mas a explicação é bem objetiva. Eu li a tua coluna, Pedro, em Gaúcha ZH. O Grêmio entende que não tem como. São 6 jogos em 18 dias até agora, desde que o futebol voltou. E contando com o jogo de hoje, serão 5 partidas em 15 dias. Contando a maior viagem do Brasileirão, que é essa de Fortaleza. O Grêmio chega quinta-noite e já joga no sábado contra o Corinthians. Depois tem 2 jogos fora contra Flamengo e Vasco. Volta do Rio depois do jogo contra o Vasco e já tem viagem para Caxias na quarta-feira, dia 26. O Grêmio entende que é impossível jogar com força máxima e sem perder jogadores, Maurício. No jogo de hoje, o Renato foi só co-treinador. Certamente a escalação de hoje faz parte de uma estratégia que é organizada com o vice-futebol, com o departamento de médicos, com os fisiologistas e com os preparadores físicos, para que se possa enfrentar esses números que são espantosamente próximos de jogos, e dentro deste mês de agosto, além de toda a soma de jogos do Brasileirão, se decidem em 2 jogos coisas importantes como o tricampeonato gaúcho que o Grêmio tanto pretende. Então, não, Maurício, se você pensar, Pedro, que melhor é colocar reserva na viagem mais longa que você faz, porque depois ou joga em Porto Alegre ou a viagem é mais curta, eu consigo compreender aquilo que o Renato e quem está com ele decidiu fazer. Não, e olha que nesse grupo de jogos, de 6 jogos, de 18 dias ou coisa parecida, tem um Grenal onde o desgaste físico é muito maior. Olha o Grenal e olha o jogo contra o Fluminense, vê as atuações do Grêmio. Quer dizer, o empenho dos jogadores. Mas, Pedro, mas também eu preciso dizer, né, Duda, me permite, Duda, bem rapidinho. Claro, vai. Porque assim, o Gaúcha ZH fez esse levantamento. Claro, tem toda a questão da pandemia, hashtag assim embaixo, tudo que vocês disseram. Mas é uma política do Renato, porque nos 3 últimos campeonatos brasileiros, já nas primeiras rodadas, em situações semelhantes, ele usou o time completamente alternativo. Então é uma ideia do Renato, Duda. Não, Diego, eu ia colocar que, por exemplo, assim, eu entendo, tá? E eu acho que realmente é uma maratona de jogos, cara. Óbvio que eu queria ver o time titular, tá, compreensível. Mas, por exemplo, o Kahneman, ele não vai jogar no Gauchão, por exemplo, dia 26, se eu não me engano, é o primeiro jogo. Será que não dava pra ele ir? Vanderlei, o goleiro. Tem que marcar o jogo sábado. Tem que marcar o jogo sábado. Não, mas ele consegue.
Ele consegue marcar o jogo sábado. Não era porque viajou 4 horas ida, 4 horas. Segundo o Guerrinho, o Kahneman não seria contratado pelo Internacional porque não sabe sair jogando, mas isso é outro assunto. Não, o Vanderlei, por exemplo, tu acha que não podia ter uma sequência de jogos e jogar também? Mas ao mesmo tempo eu gosto que o Darlan vai jogar. O Darlan vai ter uma chance. Eu fico feliz, acho legal, quero ver o Darlan. O Orejuela, uma sequência. Eu sei que o Vitor Ferraz nem pode jogar, acho que ainda tá machucado. Então, poxa, bacana. O Isaac vai ter uma sequência, ótimo, joga também. O PP é o novo titular, tem que jogar, realmente, tem que ter a sequência. Então vamos dizer assim, uma concordância, mas algumas dúvidas, assim, de discordância. Eu gostaria de ver o Vanderlei. Tu tá fazendo desse limão uma limonada, é isso, né? Não, eu acho que é legal tu ter o seu produto, porque vai precisar. O Grêmio não trouxe o Robinho, o do Cruzeiro lá, né? Não o veterano, né? Pra não confundir as coisas, pra só trazer ele aí, né? Já que ele é amigo dos caras do Cruzeiro aí, o Thiago Neves, o Lucas Silva, o Orejuela. Não, ele veio porque vai ter uma sequência de jogos, nós vamos precisar. Né? Tá trazendo aí, fazendo esse troca-troca, que tá todo mundo dizendo que provavelmente aconteça, que é o Luciano indo e o outro Everton voltando. Né? E aí tem até as piadas que o Romildo é tão bom que vendeu o Everton a 20 milhões e traz o Everton, de graça. Então, assim, é pensar em grupo mesmo, todos terão oportunidades, mas o goleiro eu acho que podia manter, o Kahneman podia manter, mas eu entendo, cara, e vamos lá, eu vou torcer que nem um louco, porque tem jogadores que ali na frente serão titulares. Exatamente. Guerrinha, o que tu acha dessa... Não, vai, eu ia perguntar pro Rodrigo, mas vai o Guerrinha antes. Guerrinha, o que tu acha dessa decisão do Grêmio? Completamente equivocada. O Português deixou um legado ano passado no Flamengo. Ele jogava todas as competições, ele não ficou de nenhuma fora da competição. É verdade que ele não ganhou quase nada. Ele perdeu quase tudo. E não tinha o banco que ele tinha, o que o Flamengo tem hoje. E outra coisa, eu não sabia que os clubes, além de contratar jogadores, médicos, eles contratam adivinho. Porque quem é que sabe o que vai acontecer daqui a 10 dias, se eles vão estar em condições os jogadores? Ninguém. Então bota hoje para jogar o que tu tem de melhor. Vale 3 pontos, igual vale lá no domingo que vem, na segunda-feira que vem. Mesma coisa. Bota para jogar, alivia nos treinos. O jogo tem que servir como jogo e como treino, até porque não tem tempo para treinar. Não tem tempo. Então tu faz do jogo um treino também. Tu precisa dar entrosamento pro teu time. A escola que o Português deixou no ano passado, ninguém aprendeu. O senhor vai poupar, seu Jorge Jesus? Vou, segunda de noite eles não vão aparecer aqui, eles vão tudo para casa. Segunda de noite estão todo mundo em casa, estão tudo poupado. Mas quarta eles vêm para cá. Domingo eles vêm para cá, na outra quarta eles vêm para cá e no outro domingo vêm para cá. Terminou o ano, ele ganhou tudo. Só perdeu a Copa do Brasil nos pênaltis. Mas não adiantou, ninguém aprendeu. Não, vamos poupar, porque daqui a 15 dias tem um jogo. Quem é que me garante que daqui a 15 dias não vai ter jogador infectado, não vai ter jogador lesionado por treino? Ninguém. Ninguém garante isso. Não, hoje tu garante que o cara está em condições e pode jogar. Hoje tu garante. Então tu joga hoje. Aí na quarta-feira que vem, se o cara tiver lesionado, tu tem grupo, tu muda uma ou outra peça. Não, vai mudar 8 ou 9. Vem cá, entrosamento, daqui a pouco, o nosso time ficou sem jogar, sentiu entrosamento. Tu vai ouvir essa historinha daqui a pouco. Isso te prepara que tu vai ouvir. Não, os caras gostam de jogar, rapaz, eles não gostam de treinar. Entendeu? Então treina e joga ao mesmo tempo. Bota pra jogar. Eu sou completamente, depois que o Português deu aquela aula no passado, eu sou completamente contra esse negócio de poupar. Então, eu também não gosto de poupar, mas neste caso, especificamente, porque o Grêmio teve um Grenal, porque o Grêmio tem um jogo contra o Fluminense, porque viajou na terça, porque joga na quarta, porque viaja na quinta, porque sábado tem o Corinthians, aí tu corre o risco de arrebentar muito o jogador do ponto de vista o Corinthians, da por sua exemplo, musculatura. que é o adversário, o Corinthians, por exemplo, que é o adversário Sim. do Grêmio no sábado, ele vem de duas decisões, olha, dureza contra o Palmeiras, teve que fazer esforço. Ele vai botar titular hoje, vai botar titular sábado, vai botar titular na outra quarta, porque ele precisa. Ele tem que botar. Não, mas nesse ele caso, tem que fazer o time dele jogar. Não, perfeito, eu concordo com a tua tese, eu acho que tem que jogar titular. Só que no meio disso tem 2 viagens que tu atravessa o Brasil. Então esse diferencial Perfeito, Pedro, perfeito. Mas daqui a pouco tu poupou jogadores aqui, semana que vem tu faz um teste, tem 3 ou 4 infectados.
Claro. Ah, e aí? Claro. E aí? Bom, ele Ai, não joga. ai, puxa vida, nós não ganhamos do Ceará e agora vamos desfalcado contra o Flamengo, rapaz. E não, ganha do Ceará logo. Não, mas Depois esse time tu vai pode ver o ganhar que do Ceará, acontece. né? Isso é contar com o ovo dentro da galinha. Dentro da galinha. Ninguém sabe a hora que a galinha vai botar o ovo, mas é contar com o ovo dentro da galinha. Tá Eu bom. compreendo a decisão do Grêmio e não... Essa é uma questão, Maurício, que a gente vai ver se repetir muito, né? Porque o calendário acabou ficando espremido, a gente teve uma paralisação de 4 meses e, se não me engano, em novembro vai ter uma folguinha. Mas até lá é quarta e domingo, com viagens longas, o Grêmio vai ter dia ao Chile, né? O Grêmio tem a final do Gauchão, que é um jogo a mais do que todo mundo nesse mês, porque, por exemplo, o Inter não tem essa rodada de Copa do Brasil. O Grêmio vai ter o Gauchão e vai ter, né, são 2 jogos na sequência. Mas esse jogo eu gosto, Léo. Jogo. Esse jogo eu Ano gosto. passado eu me lembrava claramente que o Flamengo usava os titulares e todo mundo dizia assim, daqui a pouco vai estourar. Daqui a pouco vai estourar. Olha, tá usando titulares em todos os jogos, tá saindo para jogar Libertadores, volta para jogar Brasileiro, enfrenta a Copa do Brasil, vai estourar. Sabe o que aconteceu? Estourou mesmo. Os homens agarraram todas as taças. O Jesus... Não, Guerrinha, e mesmo estourado, a recuperação era em 10 dias, né? Fratura do Arrascaeta foi 10 dias. Tem essa questão Não, isso, Leonardo, isso é um diferencial importante. O Arrascaeta em 10 dias estava jogando. O Jean-Pierre levou 6 meses. Claro que são lesões um pouco diferentes, mas, poxa, é uma diferença brutal, né? Não, o Diego foi uma diferença. A lesão do Jean-Pierre, ela foi uma lesão rara até, né? Porque a formação que veio do Grêmio, né, era de 17 centímetros. Eu nunca, em mais de 20 anos aí de jornalismo esportivo, eu nunca tinha escutado algo parecido. Mas realmente, demorou para voltar o Jean-Pierre, voltou na segurança. Talvez que o Flamengo, por isso tenha sido demitido um monte de gente lá. Exato. O Grêmio foi ao Flamengo para ver o que o Flamengo estava fazendo de milagroso lá para os jogadores voltarem tão rápido. Mas é que o Flamengo tem uma composição de fatores. Eu concordo com o Guerrinha na questão do Jorge Jesus, de que ele veio e implantou uma ideia que é diferente da nossa aqui, né? Ele tá usou todo mundo em todos os jogos. Mas o Jorge Jesus fez uma leitura muito interessante e muito rápida, né, do cenário. Ele chega e diz, eu tô assumindo aqui, o Brasileirão começa 13 de julho, retoma ali com a Copa do Brasil o calendário 13 de julho, depois da Copa América, que é quando ele estreia. Eu tenho até dezembro 4 meses e meio, né? E é quando se decide, o Brasileirão ele começa, que chega ali em setembro, outubro, o calendário afunila, começam os matas da Copa do Brasil, começam os matas da Libertadores, e ele concentrou e chamou, certamente ele reuniu todo mundo, nós temos 4 meses e meio que nós vamos andar 120 por hora, mas o resultado virá. Porque nesse ano o Jesus também já estava começando a alternar um pouco mais, principalmente no Carioca, onde tinha uma facilidade, ele rodava mais o grupo. Mas a leitura que ele fez, e o Guerrinha tem razão, foi muito interessante. Só que teve uma percepção de cenário. Ele tem uma outra vantagem. Uma estrutura privilegiada, né, Pedro? E ele tem uma outra vantagem que é o seguinte: o Flamengo fazia 2, 3 gols nos caras e ficava tocando bola. Não sei se os outros clubes têm capacidade disso, né? O Flamengo chegou num ponto, vocês se lembram, que ele foi decidir a Libertadores e no domingo seguinte foi campeão do Brasileiro. Ele tinha 2 decisões. Sem jogar, ele foi campeão sem jogar. Foi 2, não, mas ele precisou ganhar no sábado. Não, ele no sábado precisou ganhar. No domingo ele não jogou. Quando ele toma a matemática, ele está dentro do avião, voltando da Libertadores. Mas ele precisou ganhar antes para depois torcer pelo resultado paralelo. Ganhou do Grêmio aqui. Bom, ele tinha 2 decisões, ele não poupou nada. Com viagem, ele foi jogar uma decisão de Libertadores fora do país. Ele deixou um legado espetacular. É que aqui se tem essa ideia de que tem que poupar. Tu tem que poupar aquele cara que não tem a condição, perfeito. Agora tu poupar 8, 9, às vezes 11. Bom, o Internacional chegou numa época que poupou contra a Chapecoense no primeiro jogo. Isso é verdade. No primeiro jogo. Quer dizer, aí sim, aí é uma brincadeira de mau gosto. Não bota pra jogar. Tu não tem grupo, tu não gasta pra fazer grupo, gasta. Bom, olha aqui, o meu lateral direito tá estourado. Bota o outro. Vamos embora. Agora o meu meio, bota outro. Não, vamos mudar 8. 8. Concordando, eu também acho que não tem que poupar, mas eu vou te dizer o seguinte, o Grêmio tem 2 zagueiros que têm mais de 30 anos. O Grêmio tem um centroavante que tem mais de 30 anos. São jogadores... Eu acho que não tem 30, cara.
Quem? O Kahneman não tem 30 anos. Não tem? Não, o Kahneman não tem 30 anos. Olha, eu acho Por que isso tem. que eu acho que o Kahneman poderia jogar, cara. Pois é. Kahneman Mas é 9-1, Duda, tem 29. uma coisa... 29. Uma coisa, Kahneman 29 o Kahneman, né? Uma coisa que 14 de certamente março. a gente vai ter que ficar assim, quando eu digo a gente, jornalista, mas muito especialmente torcedores e torcedoras do Grêmio de qualquer clube, porque às vezes o profissional, na hora de explicar uma derrota, ele tenta se valer de uma espécie de falta de memória do seu torcedor ou da sua torcedora e diz assim, não, pois tem que compreender que a gente teve que jogar com um time misto. Não, você não teve que nada. Você está tomando uma decisão estratégica, segundo a qual você poupa agora, porque há jogos em sequência, a viagem é mais longa, mas você não foi obrigado a coisa nenhuma. Então, a explicação de perder porque o conjunto faltou, porque entrosamento faltou, essa explicação, ela automaticamente está invalidada, porque a decisão quem tomou foi você. Como eu disse, eu consigo compreender que o Grêmio faça isso, o Guerra, mas depois não vem com a conversa do, me faltou entrosamento. Aí não, né? Concordo plenamente contigo. E mais um detalhe, tu não tem a certeza que ali na frente tu vai ter todos à tua disposição. Hoje tu tem a certeza que eles estão aptos para jogarem, hoje, nesse momento. Então hoje eles vão jogar. Na frente eu vou ver. Ah não, eu não tenho condições, os caras estão aqui com problema, aí não pode jogar. Não, os caras hoje eles estão em condições de jogar. Então vão pro jogo. Vão para o jogo, até porque nós tivemos uma parada muito grande de 4 meses, os times estão desembocados. Então, essa atividade que está essa atitude que está se tendo, e ela não é nova, principalmente aqui na aldeia, ela precisa ser repensada. Se o Flamengo deixou esse legado, e foi um legado positivo, vem cá, porque nós não vamos copiar as coisas boas, nós não queremos copiar a Europa, tudo a gente copia a Europa. Então vamos copiar as coisas boas. Vamos copiar. Não, deixa eu ver a Rodrigo Oliveira para dispensar ele. Pedro. Para ver se tem os reforços. Como é que só a preservação do Grêmio, Diogo, ela se resume, na verdade... Desculpa te interromper, Diogo. Não, vai lá. A preservação do Grêmio, ela se resume, na verdade, a Vanderlei, Kahneman, Jeromel e Diego Souza. Né? Porque o Ferraz, o Matheus Henrique e o Jean estão machucados. E os outros vão jogar. Na verdade, o Renato preservou 4... E desses 4, os mais velhos. O Kahneman, que não tem 30, mas tem 29 anos e meio, mas é quase 30. Né? Então me parece que ele fez uma opção para segurar esses caras e contar com eles lá no sábado contra o Corinthians. E possivelmente não foi a dedo, certamente foram submetidos a exames que apontaram algum desgaste, né? Perfeito. Rodrigo Oliveira, o que mais dá para informar daí? Tu estás com o Grêmio em Fortaleza e nós temos esse momento diferente aí, que é o momento da pandemia, né? Os negócios, Pedro, se evoluiu alguma coisa aí no troca-troca do Luciano com o Everton, se o centroavante vem mesmo, né? O Rodrigo é furungador, tá lá grudado no Paulo Nunes e no Romildo. O principal destaque, senhores, envolve os bastidores da contratação do Robinho, meio anunciado ontem. O Grêmio fez um contrato de produtividade. Como ele está no momento de baixa na carreira, estava livre, rescindiu na justiça com o Cruzeiro, o Grêmio assinou um contrato de 7 meses, vai até fevereiro. E tem uma renovação automática apenas se o Robinho cumprir metas estipuladas no contrato. Se ele for titular em X jogos e outras metas que eu não tenho ainda detalhadamente, se isso ocorrer, aí renova automaticamente por mais um ano. Em resumo, ele só renova se der certo. Se ele não der certo, não renova. O Everton do São Paulo tem boas chances de ser contratado. A troca com o Luciano é uma situação em negociação neste momento. O Grêmio busca ainda um centroavante, mas a dificuldade no mercado nacional neste momento, a tendência é de que o Grêmio espere a abertura da nova janela em outubro para inscrever o centroavante novo na segunda fase da Libertadores, na fase mata-mata da Libertadores, se o Grêmio estiver lá. E o Grêmio ainda busca um lateral esquerdo, o nome preferido é o do Diogo Barbosa do Palmeiras. O Palmeiras só quer vender e o Grêmio está negociando para tentar baixar o valor. De negócios, em resumo, é isso, senhores. Muito bem, então, muito obrigado, Pedro. Rodrigo. Um abração para ti, bom trabalho hoje à noite aí. Pedro, eu não costumo dar voz a fakes, mas tem uma situação que está repercutindo muito nas redes sociais e muita gente me perguntando no WhatsApp, e quando toma essa proporção é melhor esclarecer.
O jogo está confirmado, o Duda até falou isso na abertura do Sala. O Ceará não teve casos de Covid, o Grêmio também não teve casos de Covid, o jogo está confirmado e todo mundo joga. Tem um rumor falso circulando nas redes de que o Ceará teria tido casos, poderia tentar adiar o jogo, mas isso não procede. Grêmio e Ceará vão a campo hoje às 9h30. Tá bom, Rodrigo, um abração para ti, bom trabalho, te cuida, né? Abraço, Pedro. Agora todos os jogos estão confirmados, né? Depois dessa do Atlético Goianense aí, não tem por que adiar jogo. Não, os caras estão infectados, então sai o jogo, viu? Então mesmo, é comprovado, tá? Tem o exame do cara aqui, tá aqui, ó, comprovado. Então o jogo está confirmado. É o absurdo. O mais doido disso, Diogo, diga, Maurício, desculpa, muito rápido. Não, vai. O mais doido disso é o seguinte, é a primeira vez entre todos os protocolos dos bem-sucedidos, como o Gaúcho e o Carioca, dos ainda melhores em termos de qualidade e eficiência, que foram as ligas nacionais, e quando eu digo maiores, é porque lá houve viagens mais extensas. Português, alemão, espanhol, inglês, todos eles foram muito bem sucedidos. Eu não vi em nenhum desses campeonatos, em nenhum desses protocolos, isto que a nós parece tão absurdo e que foi liberado por um comitê médico da CBF. O absurdo está em que, pela primeira vez que eu ouço falar, irão a campo jogadores comprovadamente positivados, sob o argumento de que eles não contaminam mais ninguém. Eu nunca vi isso acontecer antes e me preocupa, porque aí aquilo que a gente defende tão extraordinariamente, de que o futebol volta com segurança sanitária, quando você começa a brincar com a roleta russa, você começa a ficar mais vulnerável na defesa da volta ao futebol, porque vai ter gente positivada no campo. Eu não tinha visto ainda e não gostei nada. É notícia nacional, isso vai ser notícia mundial, né? Vai ser notícia mundial porque isso é um mal brasileiro, entende? A grande virtude do futebol é que a natureza da atividade do futebol, ela permitia tu testa, negativa, confina, joga, volta a confinar, viaja com segurança, treina de novo. É uma característica diferente de várias outras atividades, né, que não tem condições de ter um nível de segurança importante aí na luta contra a pandemia. Porque não é razoável. Tem que dar um bom exemplo, né? Exatamente. Não, não tem como tu ficar 6, 7 meses parado, entende? Só que é um problema do Brasil esse, Pedro. É um problema do Brasil, sabe? Assim, ó, o cara vai fazer um teste para escrever, aí o cara vai lá e escreve, bota vírgula de sujeito e verbo. Ele não pode escrever. Se o cara não sabe gritar gol, ele não pode ser narrador. Se não sabe cabecear, não pode ser zagueiro. Se não testar negativo... Você não sabe cantar, Diogo. Aí ele não canta. Entende? Por isso que o Pedro sabe cantar. Agora, se o cara testa positivo, não pode jogar, né, tia? A única regra universal da volta do futebol, Pedro e Guerrinha, só essa tem que ser cumprida, sem nenhuma exceção. Pô, o cara testou positivo, sai. E o negativado joga, só isso. Pô, nem isso a gente consegue fazer. O nosso ouvinte Paulo Teles Garcia. Eu não sei, Pedro, eu não sei se eu tô louco. Pode ser que eu tenha esse negócio de ficar preso em casa, pode ter me enlouquecido. Mas eu acho que eu vi uma notícia, uma informação, que a CBF tinha baixado um protocolo que o time visitante tem que apresentar 72 horas os testes, o resultado dos testes. E o time mandante 12 horas antes do teste. Para que isso? Se os caras apresentam, mostram lá, estão positivados, e a CBF sai jogo. Pô, eu vou te dar um exemplo. É para gastar papel, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de como essa coisa não está funcionando. Paulo Teles Garcia, mora em Erechim, ouvinte da Rádio Gaúcha, diz o seguinte: na última quinta-feira, os jogadores do Ipiranga, a comissão técnica e os dirigentes, tá? E eu estou falando da quarta-feira, última quarta-feira, dia 5, tá? Submeteram seus exames ao exame Covid-19 conforme o protocolo da CBF, pois no sábado tinha o jogo pelo Campeonato Brasileiro Série C na cidade de Brusque, distante 500 quilômetros de Erechim. Somente no sábado pela manhã é que o laboratório responsável pela realização dos exames comunicou ao clube que 6 jogadores tinham testado positivo. Destes 6 jogadores, 5 estavam com a delegação para o jogo das 17 horas. Bom, como eles não puderam participar, os 5 jogadores não participaram. E o treinador ficou com 15 atletas, 11 e mais 4. O Ipiranga perdeu, diz ele que foram bravos e heróicos e perderam por 2-1, tomando um gol aos 49 minutos do segundo tempo. Então, o laboratório também tem que entregar antes esse exame, né? Também tem problema no laboratório. É o que está nos dizendo o nosso ouvinte. Sim, a CBF mudou o protocolo depois daquele vexame de São Paulo e Goiás, que parecia futebol amador.
Nem futebol amador, porque as ligas, principalmente as ligas do interior aqui, são muito organizadas, não acontece isso, né? O jogo marcado, o cara tem que chegar com a documentação, senão ele não entra em campo. O Serra Mar ali não tem isso. O Serra Mar, a Lisvate, que é do Vale do Taquari, o campeonato. Aliás, o Serra e Mar, ele tem o naming rights vendido, não sei se você sabe, é um campeonato muito organizado. E essas ligas absorvem os jogadores, muitos que atuam no gauchão no primeiro semestre. Mas enfim, a CBF mudou o protocolo, tá? E é o seguinte, o clube mandante, tá? Ela cobra o resultado até 24 horas antes da partida. Vamos pegar aqui o caso do Grêmio e Corinthians, tá? Sábado, 7 da noite. Até sexta, 7 da noite, o clube tem que mandar os resultados, tá? E pro clube visitante até 12 horas antes da viagem. O Corinthians vai viajar na sexta às 7 da noite, ele tem que apresentar na sexta às 7 da manhã. Melhora bastante. Para ter tempo de trocar algum jogador da relação. E isso se o laboratório não fizer lambança com os exames, né? Aí tem outra mudança, né, Diogo? Léo, isso aí foi por terra agora com essa decisão em relação ao Atlético Goianiense. Tá testado os caras, positivado os caras, e os caras são liberados para jogar, Léo. Então o exame é para gastar papel, não deve ter papel higiênico, e o cara diz, manda papel aqui para a CBF. Nós vamos precisar de papel, bastante papel. Tem uma questão técnica, eu não estou aqui defendendo a CBF, eu só estou tentando trazer informação para a gente debater, que a CBF, e aí me parece estranho que a CBF estudou, trabalhou, pegou o protocolo, principalmente daqui da Federação Gaúcha, olhou na Alemanha para elaborar o protocolo dela. A CBF ficou 4 meses pensando no campeonato dela, né? Porque ela se encastelou e ela só saiu de lá 2 vezes, uma para alcançar algumas migalhas para os clubes pequenos e depois para essa linha de crédito que os clubes grandes usaram e que foi de muito ajuda. Foi importante. O grande lance da CBF. No mais ela ficou encastelada. Ela ficou preparando esse protocolo. E agora se descobre que ela está usando uma norma do CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, e que é referendada pela OMS e que diz que 10 dias de quarentena, depois de descoberto o positivo, ele é suficiente. Outra questão, o jogador que testou positivo uma vez está livre, não precisa mais fazer exame. Ou aquele que apresenta o IgG, né, que é o anticorpo no exame sorológico. Agora, a partir não tem problema. Você imagina que vai criar uma imunidade de rebanho no universo do futebol. Pode ser. Mas aí não tem problema. entra... eu vou te dizer, Maurício, tu tem que usar o Gimo Álcool 70 Aerosol. Porque a gente discute sobre a mensagem que você passa com esta ou aquela medida dentro da proteção sanitária do futebol. Se o protocolo diz que em 10 dias o cara ainda positivado ele já não contamina, bom, isso está defendido de forma médica. Mas se a mensagem só vai a campo negativado porque nós tratamos com rigor a segurança sanitária, o cara positivado, mesmo que não contamine mais ninguém, se ele está positivado, ele não pode ir. Porque nós estamos defendendo que só vai a campo negativado, que não dá risco a ninguém. Então essa brecha, esse olho cego, esse ponto cego que abre o protocolo da CBF, ele depõe contra a volta do futebol, que nós defendemos com segurança sanitária. E aí a gente fica indefensável, Pedro. É verdade, é verdade. Bom, deixa eu chamar o intervalo comercial e em seguida a gente vai falar mais disso, vai falar mais dos jogos de hoje, enfim, tem muita coisa para tratar aqui no Sala de Redação. Estamos de volta, 1h42. Há 48 anos a Ruder está na linha de frente de segurança para que você viva mais e melhor. Coisa que eu gostaria de voltar a esse assunto que eu acho extremamente fundamental. Podia falar com o Julinho, falar com o Julinho, ele entregar o galeto ou a pizza, mandar entregar, e um CD teu junto. Não, mas ele vai perder a clientela, acho. Melhor não, Julinho, não faz essa bobagem. Maurício, tu tá falando de uma coisa que eu acho extremamente representativa e importante. Quem defendeu a volta do futebol, defendeu protocolos extremamente rígidos, que foram obedecidos assim com maestria aqui no Rio Grande do Sul, exemplar, que serviu inclusive de recomendação para a CBF, para outros estados da federação, e isto não está sendo observado nesse momento. O Leonardo trouxe informações importantes que eu acho que vão ajudar bastante. Agora, o que aconteceu hoje, olha, não dá, né? É porque se você pensar assim, Pedro, olha só, nós tivemos exemplos em ligas que mesmo com números declinantes, tá? Essa diferença é importante. Lá na Espanha, na Inglaterra, em Portugal, na Alemanha, onde voltou o futebol no continente europeu, já eram números declinantes. Mas ainda assim, como preocupação, havia a preocupação de que só ia a campo jogador negativado.
E isso deu tão certo, isso não deu certo por acaso, porque Deus quis, Deus tem mais o que fazer. Então deu certo porque havia um protocolo seguro o suficiente para que todo mundo fosse a campo com negativo para coronavírus. Traz para o Rio Grande do Sul e justiça se faça. Traga para o Campeonato Carioca, que foi o primeiro a começar e nós criticamos. Mas lá, Pedro, aconteceu de ter 3 jogadores do Volta Redonda no sábado de manhã positivados, eles saíram do jogo. E eles tinham treinado com os caras que estavam negativados, depois do positivo deles, negativados jogaram, ninguém se contaminou. Agora, da maneira como a CBF está fazendo, seja porque o laboratório se atrapalhou, seja porque a primeira testagem era por amostragem e não o número total do elenco, seja pelo que for, a CBF está dando lado para uma grande tragédia, que seria a contaminação em ciclo vicioso. E aí ia ser o vexame mundial, ia ser o campeonato paralisado, tudo tendo que começar de novo, porque a CBF, que é campeã nisso, teria fracassado, que é uma das suas especialidades. Sabe qual é o nome disso, Pedro? Pedro, sabe qual é o nome disso? Me permite, Pedro, rápido. O nome disso é estelionato. Estelionato. O que a gente combinou foi o seguinte, o que disse o Maurício, positivado tá fora e negativado joga. A gente discutiu a volta do futebol em cima disso. Eu fui um dos defensores em função disso. É assim que tem que ser. Ah, mas aí a CBF pegou um estudo lá dos Estados Unidos e tal, como o Léo referiu, o Léo não estava defendendo, ele só estava dando a informação. Né? Trouxe lá o estudo, vamos abrir uma exceção. Mas não tem exceção, não tem vírgula aberta. O que me deixa triste é que esse é um mal brasileiro. Antes da pandemia, é a mesma coisa. O clube está lá, cai para a segunda divisão, tenta achar um argumento para voltar no tapetão. Né? E aí, sei lá, tem uma suspensão, dá um jeito aqui, a gente não cumpre regra. Uma regra só a gente tem que cumprir para voltar ao futebol. Uma. Pois é essa regra que não vai ser cumprida. Não dá para entender. É que tem uma questão, Diogo, que me parece muito central, né? A CBF, ela olhou a Alemanha e disse, a Alemanha voltou ao futebol, podemos fazer como a Alemanha. Aí tem alguns pontos. Primeiro, a gente não é a Alemanha. A gente não tratou a pandemia como a Alemanha tratou, né? A gente não tem as dimensões continentais da Alemanha. A Alemanha, os caras viajam de ônibus. Eu assisti a um documentário do Borussia Dortmund, que tem na Amazon, e é muito legal, é tipo esses que o Barcelona fez, que o City fez. E na última rodada do campeonato, como o Dortmund não tinha mais chance, eles foram fazer um jogo, em vez de ir de avião, que são viagens curtas dentro da Alemanha, eles foram de trem. Aí os jogadores se fechou um vagão, né? E os jogadores foram de trem. Essa é uma outra realidade, né? E tem outra questão, Pedro. A Alemanha faltavam 10 ou 11 rodadas, o Brasileirão faltam 38 rodadas. Então a CBF pensou com a cabeça da Alemanha... Léo, desculpa, não é o centro. O centro é que na Alemanha ninguém positivado ia pro campo. Ninguém positivado ia pro campo, não é o tamanho do país. Negativou, jogou. Positivou, fica fora. E aqui hoje a CBF está inaugurando um tempo em que positivado mais ou menos vai pro jogo. Exatamente, mais ou menos. Perfeita colocação. Tu sabe por que isso está acontecendo? Porque os clubes estão precisando de dinheiro. Eles precisam fazer o campeonato. Estavam todos querendo o campeonato brasileiro para botar a mão na grana aí, porque está todo mundo desesperado. Eu entendo essa parte. Mas o grande erro é que os clubes ainda não se deram conta que eles viraram reféns da CBF quando tinha que ser justamente o contrário. Os clubes conseguem, se forem organizados, viver sem a CBF. A CBF não vive sem os clubes. Ela precisa dos clubes para botar seleção, para pegar jogador. Ela precisa dos clubes para arrumar até dinheiro com eles. É o contrário, estão na contramão da história. Eu entendo que agora, esse ano, é uma coisa diferente. Os clubes precisam de grana. Eles querem o Campeonato Brasileiro e se submetem a esse... Olha, é uma loucura isso que eu ouvi hoje, que o Atlético Goianense tem 4 positivados e eles vão pro jogo. Não! Os 4 positivados vão para casa ou para o hospital. Não para o estádio. Tem vários que não estão positivados da imprensa e não pode entrar no estádio. Porra, agora o cara positivado vai jogar? Pô, tá tudo errado, cara. O sindicato... É uma coisa maluca que está sendo discutida, né? E isso é meio fora da casa de estar sendo discutido, né, Pedro? É uma aberração discutir uma coisa dessa. Mas, Andressa, o mais doido, Andressa, é que há um comitê médico da CBF, isso, justiça se faça ao Rogério Caboclo, que não é um cara que está dando uma canetada. Há um comitê médico da CBF que acatou o recurso do médico do Atlético Goianiense. Ou seja, isso está sendo lidado como ciência.
Os jogadores estão sendo liberados, abre aspas, cientificamente. E aí você desconsidera a tal da mensagem, que é, não, o futebol presta tanta atenção que mesmo o cara positivado não podendo mais contaminar, como ele está positivado, ele não vai pro jogo, porque só vai negativado. Não, a CBF está abrindo virgulinha pelo seu comitê médico. Isso é mais grave, Andrés. Esse é que é o problema. O Léo fez uma referência da Alemanha, e ele fez corretamente, claro, é diferente, são realidades diferentes, é óbvio que a Alemanha vai ser mais organizada. O problema é a natureza do erro. Outros erros poderiam ter acontecido, sabe? De, olha, qual é o número de jogadores positivados para adiar jogo? Atrasou? Tá, tudo bem. Agora, este erro é um erro de origem, entende? Esse não podia ter sido cometido. Qualquer outro a gente entende. Brasil não é Alemanha, não é Suécia, tá. Não, e era só transferir mais um jogo, né? Claro, este não tem cabimento, porque daí libera geral, como disse o Guerrinha, entendeu? Agora ele passa a sensação, a mensagem, como o Maurício bem referiu, que é o seguinte, tá, nós queremos jogar e vamos dar um jeito de jogar, azar. É isso que não podia acontecer. Agora, Leonardo, mas esse é o Brasil, turma, esse é o Brasil. É o Brasil. Não, no Brasil tem cara que não sabe cantar e canta. Nada contra ti, né, Malenotti? Não é contigo isso aí, tá? Isso aí... Leonardo, repete as medidas... Repete as medidas que foram tomadas pela CBF para a gente concluir se vai adiantar alguma coisa, vai melhorar. Pior que não saber cantar e cantar é cobrar para cantar. Eu não sei cantar e canto, mas não cobro nada. Claro. Isso é o Brasil, né? Os vigaristas do Brasil, hein? Leonardo, me conta aí quais são as medidas de quem que eles estão falando, Pedro? Eu não entendi a piada. De mim, Andressa, de mim. Não, eu não estou falando de ninguém. Estou dizendo que tem cantor que não canta nada. Estou falando que tem cantor que não canta nada. E aí ainda cobra show. É, mas eu canto. O vizinho aqui me vê cantar todos os dias. Eu canto quando estou no banho. Eu canto parabéns a você. Canto um monte de coisa. Mas não me dá nada, o vizinho, ao contrário. Ele aperta lá do outro lado lá. Ei, cala a boca. Ele manda eu calar a boca. Ei, Leonardo, me conta aí as providências outra vez, porque a gente ficou meio no tumulto ali. Para que a gente possa repassar para o ouvinte o que realmente a CBF está fazendo, porque está muito complicado esse início de campeonato brasileiro, né? Muito. Principalmente, né, Pedro, depois do que aconteceu com Goiás e São Paulo, porque os exames eram feitos e mandados para São Paulo, né, para o laboratório do Hospital Albert Einstein. E o laboratório mandava os resultados para a CBF, que entrava em contato com o clube. Olha o caminho todo que se fazia. O que a CBF fez? Ela credenciou, ela autorizou o uso de laboratórios... Né? Oi? Podia ir na China também, já que vai no Rio de Janeiro, São Paulo. Mas aí ela credenciou laboratórios locais, por exemplo, o Inter e o Grêmio podem fazer com o laboratório daqui de Porto Alegre, não precisa mandar o exame para São Paulo, até porque o laboratório de São Paulo teve problemas, né, com o Bragantino e tal. Outra questão, a CBF testava e bancava 23 jogadores e o técnico. Agora não, agora são 40. Até porque as delegações que são autorizadas a entrar no campo com segurança, analista de desempenho, assessor de imprensa, elas têm 52 pessoas, tá? E a mudança que para mim é bastante significativa também é que o clube mandante tem até 24 horas antes para enviar os resultados isso eu acho dos bom. exames, e o clube visitante até 12 horas antes da viagem. Corinthians, por exemplo, vai jogar contra o Grêmio no sábado às 7. O Grêmio tem até às 7 horas de sexta e o Corinthians até às 7 horas de sexta-feira, só que da manhã, partindo de uma ideia de que o Corinthians embarque de noite, às 7 da noite, né? Sim. Então é 12 horas antes da viagem. Ou seja, isso dá tempo de acontecer, de colocar jogadores que estejam, tirar jogadores positivados e substituir na relação. Não aconteceu o que houve lá em Goiânia, que o Goiás começou a pegar garotos da base que não estavam nem testados. O exemplo desse nosso ouvinte que deu do Ipiranga de Erechim, e quando chegou lá em Brusque ficou sabendo que 5 jogadores estavam contaminados, aí ficou com 11 no campo e 4 no banco, porque foram retirados do campo. Ainda bem que foram retirados do banco. Vocês podem, algum de vocês pode me confirmar se sai esse jogo Atlético Paranaense e Goiás que estava marcado ou não sai? Não sei, não sei. Estava confirmado. Ele sai porque o Goiás foi de voo fretado, Guerrinha. Ele sai porque o Goiás foi de voo fretado, já afastados os positivados. Bom, isso é uma coisa que a Confederação Sul-Americana fez muito bem, né? Atitude. Eu quero aplaudir a atitude do He-Man, que botou na sua rede social o nome dos jogadores que estavam infectados. Legal, muito legal, não é inclusive problema dele, isso. Né? Não é problema, não vai... Claro. Né?
Ele respondeu ao Daniel Alves, né, Guerrinha? Parabéns. Resposta ao Daniel Alves. Havia uma mobilização dos torcedores, Guerra, nas redes sociais em Goiânia, dizendo que esses jogadores teriam se contaminado porque fizeram uma festa juntos. E aí o Rafael Moura, para contestar isso, ele deu os nomes para mostrar, olha, nem todos os jogadores aqui são do mesmo grupo, né? Não houve festa. São jogadores porque dentro do vestiário tem grupos diferentes. Daqui a pouco tem o cara que é mais religioso, tem o cara que gosta de uma festa, tem o cara que é mais família. Enfim, ele só. Dentro da RBS, qual é o teu grupo aí, Leonardo? O meu grupo é dos festeiros? É uma bobagem família, também, entendeu? Religioso e família, o que tu acha? É uma grande bobagem. Claro que o cara pode pegar numa festa, é maior risco de pegar numa festa. Mas hoje não tem velório com risco de tu pegar num velório também. Entendeu? Tu corre o risco de pegar num velório. Não tem velório hoje. Então o cara pegou numa festa assim, é isso. O cara pegar no velório, o que tem? Não interessa onde é que pegou. Interessa que pegou. Pegou. Olha aqui, Guerrinho, o conhecimento prepara para a vida. Escolha a qualidade, escolha a Facate. São 2h03. Vinícola Aurora é a vinícola mais premiada do Brasil. Esses caras da saúde são heróis, né, cara? Os caras estão correndo risco a todo momento, né? E, o que os caras fazem lá, os caras se viram, se mexem. E esse número aí, 70% dos caras recuperados, das pessoas aí que estavam com problemas recuperados. Sensacional. Isso aí isso aí não tem preço. E tem uma outra questão. Vocês já devem ter visto nas redes aí as fotos, né, Léo, dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal da linha de frente, depois de um dia de trabalho. Fisioterapeutas. A gente fala da máscara, né? A máscara normal que a gente tem que usar na rua. Imagina eles com todos aqueles aparatos e aí fica o rosto todo marcado. Essas fotos, primeiro na Itália viralizaram, nos outros países viralizaram e virou uma realidade aqui também, né? Uma das minhas primeiras leituras na Zero Hora do Malenotti, viu? O Malenotti não precisa usar máscara para ter essa lata toda marcada já. Uma das minhas primeiras leituras, Léo, na Zero Hora sempre é a zero chega, a Zero Papel que eu assino, afora Gaúcha ZH Digital, claro, mas a Zero Hora de papel, a primeira coisa que eu leio nem é a coluna do Pedro, do Diogo, do Leonardo Oliveira ou do Davi Coimbra. Eu vou na página que tem o depoimento dos profissionais de saúde. E é tocante, porque eles fazem o trabalho deles de uma forma extenuante, competente, abnegada, e eles não fazem queixas, não fazem acusação às pessoas, do tipo, olha aí, vocês não estão se cuidando e a UTI está lotada. Não tem uma frase nisso. Ele só diz o seguinte, hoje foi extenuante, mas eu tive o prazer de ver uma pessoa recuperar. Eu desentubei não sei quem. Olha, é tocante demais aquele relato, viu? Recomendo. São jornadas extenuantes, Maurício. Tem uma outra questão que muitas vezes passa batido. Muitos desses profissionais estão em isolamento, estão sem ver seus familiares. Né? Pelo contato que eles têm com os pacientes. Eles estão sem ver familiares, em alguns casos, há meses. Hein, Léo? E teve agora um caso de um médico que faleceu agora de Covid, né, com 32 anos, que daí estavam, né, entrevistando a esposa dele, a viúva, e ele tinha deixado um recado na rede social, olha, fui contaminado, peguei essa doença, mas eu peguei fazendo aquilo que eu mais amo, aquilo que eu dedico a minha vida, e eu faria tudo de novo, né? E o cara faleceu e a esposa dele estava lamentando, né? E aí tu vê, né? O que é a diferença, né? Porque a grande maioria das pessoas fala tudo mais, mas não bota o seu na reta, né? E esse cara, além de ter pego a Covid, ainda se manifestou dizendo que ele não se arrependia porque ele fazia aquilo que era o trabalho, que era a vida dele, e que ele faria tudo de novo, né? E deixou filhos pequenos, Esse caso aí, ele tinha 2 bebês, 32 anos, Lucas Augusto Pires, no Paraná. E aí ele escreveu exatamente isso, né? Nas redes, peguei essa doença fazendo o que amo, cuidando dos meus pacientes com amor e dedicação. Infelizmente, uma das vítimas da Covid-19 aqui no Brasil. E com 32 anos, né? O que é uma pena mesmo, né? Deixa eu fazer um agradecimento aí pro Ricardo Cavalheiro, que é um técnico da NET. O cara veio me salvar, rapaz. Eu tava sem nada. Sabe quando tu tá no meio do mar e quer chegar na praia e não consegue? Eu tava assim, o cara veio aqui em 10 minutos, quem conhece, conhece.
Em 10 minutos o cara mexeu em 2 botões, tudo normalizado. Muito obrigado. Com clips, te botou no ar com clips, ô. Cara, é bom. Esse cara aí é bom. Eu tava tentando ver um jogo aqui. Diz pro Guerrinha, E a televisão não ligava. o problema é naquela pecinha que fica na frente do aparelho. Exatamente. O cara, pra mim, se ligar o aparelho, fica mais fácil. Foi o que o meu filho me disse aqui, o Ricardinho, que tá me ouvindo aqui do lado. Liga a televisão, ô burro. Quem sabe com bota aquele na carinho tomada. que Você não faz ideia como melhora se puser na tomada, Pedro. Olha, a chance de dar certo cresce que Jesus. Ah, mas Não, isso mas às vezes aquele irrita, carinho, aquele carinho do Ricardinho comigo é espetáculo. Porra, como tu é burro, hein? Isso não irrita vocês. Não irrita vocês quando vocês ligam pra teleatendimento e aí o cara pergunta, tá na tomada? Tá na tomada, senão não tinha ligado. Mas, ô Pedro, isso aí do Ricardinho chama-se DNA. Não, mas eu sou menos. Agora, o bom é quando tu liga, e começa uma palestra do outro lado. O cara diz, o senhor aperte 1 se for isso, 2 se for isso, 3 se for isso. Eu ia anotando os números, tudo, vou jogar no bicho hoje. Mas tem quando muito chega no hoje em 9, dia. tu não lembra mais do 1, cara. É um horror aquilo. É um horror. Não tem. Mas nesse quesito aí, Pedro, Diogo, a frase Pedro. campeã é uma que a lei obriga, que é o seguinte, você lê assim quando tá na frente do elevador, verifique se o elevador está no andar antes de entrar. Pelo amor de Deus. Mas eu não sei pra que isso. Eu também não entendo isso. Se o elevador não tá, tu não consegue entrar, pô. Mas enfim, Diogo, o que espera o Inter amanhã? O adversário do Inter, na verdade, é uma incógnita, né, Pedro? Porque é um clube que é capaz de fazer um acordo unilateral e tirar 70% do salário dos jogadores. Ele troca um estrangeiro por outro só por ser estrangeiro. O Sampaoli pelo Gesualdo Ferreira, e ainda comete o absurdo, e ainda por cima com ideias diferentes de futebol. Comete o absurdo de demiti-lo, um homem de 70 anos, que vem para cá no meio de uma pandemia porque perdeu um campeonato. Perdeu um campeonato, não se classificou num campeonato que tem vários grandes times. E com a situação do elenco dessa maneira, sem receber jogadores, tem bons jogadores do ano passado, né? Pô, o Alisson, o volante, é bom jogador, o Sanches, né? A gente conhece, jogou no River, é um baita jogador também. O Soteldo puxa vida, eu lembro no jogo com o Grêmio aqui, ele infernizou a vida do Grêmio no Campeonato Brasileiro do ano passado, ou o próprio Marinho. Mas é um time imprevisível, né? Eu te confesso que eu não tenho condições de te dizer, a despeito do Cuca, né? Que voltou e ele tem uma ascendência, ele consegue mobilizar um elenco. É difícil da gente imaginar se o Santos vai ter condições de fazer uma campanha estável no Campeonato Brasileiro. Guerrinho, não quero indicar contigo, mas o zagueiro esse que chegou no Inter sabe sair jogando. Eu preciso saber se ele sabe defender. Entendeu? Porque é o que eu disse ontem. Eu ouço muito, o goleiro tem que jogar com os pés. Não, o goleiro tem que jogar com as mãos. Tem que defender. Entendeu? E se fosse pra jogar com os pés, porra, não é pra defender, é pra andar de patins. Aí era centroavante. Aí era centroavante. Leonardo, o que tu ia dizer, Leonardo? Então, o Diogo trouxe a questão do Santos ali, e hoje pela manhã eu estava lendo, o Santos fechou o primeiro semestre com um déficit de 41 milhões. Meu Deus. É o ano do Sport Recife. É mais do que o Sport Recife vai gastar, vai movimentar no ano todo. O orçamento do esporte é 36. O Santos fechou com 41 milhões no negativo. É uma situação dramática de um clube que vendeu nos últimos tempos, olha, Rodrigo, Neymar, o próprio Ganso, né, foi uma venda. O Santos tem outra situação, né, Léo? Vende muito jogador. Esse é outro clube que caminha para aquela ideia assim, de ser um clube candidato a brigar pelo rebaixamento. Não, e falar assim, em rebaixamento, a cada ano, Guerrinha, rapidinho, a cada ano, assim, o público na Vila Belmiro cai, reformas pontuais e o estádio continua obsoleto, assim, é complicado o caminho do Santos, Guerrinha. Por falar em rebaixamento, o Cruzeiro, que está na Série B, em 2 jogos já desmanchou aquele problema que tinha menos 6 pontos, hein? Ganhou as 2. E o Juventude é o líder da Série B, hein? Coisa linda. 2 jogos, um em casa, um fora, ganhou as 2, rapaz. O próprio Brasil tem 2 empates, né? Eu continuo assustado com o Brasil de Pelotas. Eu vi o Brasil e Ponte Preta ontem, Jesus. Mas a Ponte Preta normalmente é um bom time, é sempre difícil jogar contra a Ponte Preta. Então... O Brasil escapou. É bem verdade que o pênalti não foi, né?
O pênalti para a Ponte não foi. Mas estava 1-0, o Brasil tinha dado bola na trave e a Ponte perdeu um gol na pequena área, até por um atacante que é destaque, acho que é Bruno Fernandes, foi destaque no Paulistão. Ele perdeu um gol na pequena área, diante do goleiro. E em seguida o Brasil empatou. E até tentou dar uma reagida, buscar o 2-1, mas já era a final da partida. Agora, eu concordo com o Maurício, o Brasil vai ter muito trabalho. O Brasil, mais uma vez, pelo que se desenha, vai fazer uma campanha para se manter na segunda divisão. E o Brasil, a gente está falando da questão de logística, o Brasil historicamente tem esse problema, né? Que o Brasil, se o jogo é na terça, por exemplo, ele sai domingo de manhã de Pelotas, treina em Porto Alegre, e pelo menos era assim até o ano passado, treina em Porto Alegre e viaja na segunda cedo, assim ou ainda. por vezes até antecipa, né, Diogo? 3 dias da viagem. Não, mas ele não sai direto de 116. Porto Alegre, ele não sai direto para a praça, ele tem que passar por Porto Alegre necessariamente e dormir em Porto Alegre, Pedro. É que a 116, que teve na inauguração de 6 quilômetros, outro dia, agora o Exército vai duplicar mais 12, vai ser entregue até o final do ano. A 116 não deu tempo de fazer durante o governo do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma. Estava muito Temer. apertado o tempo, né, Pedro? Claro, 20 anos, uma coisa assim. Tempo muito apertado, só 20 anos. Geralmente é uma estrada para 80 anos. E o cara quer em 20 anos uma estrada, só o que falta. Exatamente. Decate, que loucura! 116 Sul, ligando Porto Alegre a Pelotas, foi lançada no governo do Fernando Henrique. Maurício, eu fazia sexo naquela época, Maurício, só para te dar uma ideia de quanto tempo faz. O Guerrinha era garanhão, tá? Não, você lembra remotamente que talvez a essa época, né? Vamos fazer a frase certa. Isso. Não, mas é uma vergonha, né? É uma vergonha. Ainda bem que o Exército pegou aquilo ali, está fazendo, por preço muito menor do que aquelas contratações absurdas que existiam. Esses dias entregaram 6 quilômetros, mas 6 quilômetros é pouco, é mais 6 quilômetros. O ano passado, logo que assumiu o governo, o Bolsonaro teve aí, inaugurou não sei quantos quilômetros também, e agora vai ter mais 12. Então o troço está indo, e o ministro da infraestrutura, que é um cara maravilhoso, o Tarcísio Freitas, esse que está metendo obra, terminando tudo que é obra, que lançavam nos PAC e que não terminavam, tá? Ele está dizendo o seguinte, até o fim do ano que vem ele entrega 116, que isso é importante para o Brasil e é importante para Pelotas, para Rio Grande, para Jaguarão, para toda aquela para toda a nossa economia. Ontem ainda a gente... porque tem o porto lá, Ontem, né? A gente atualizou ainda com a reportagem lá em Brasília que depois de 20 anos a gente está vendo a luz no fim do túnel, né? Para o ano que vem, para 2021. Diminui o tempo da viagem quando arrumarem fica essa mais seguro. estrada aí, fica mais seguro. Quando arrumarem essa estrada aí, com quanto tempo vai ser de viagem Porto Alegre e Pelotas? Vai diminuir 2 horas e 15, talvez. 2 horas e meia. Aí, mais seguro, Guilherme, mais seguro. Para chegar em ponto é mais rápido. O Guerrinha quer jogar, o Guerrinha quer jogar. O Guerrinha quer ir e voltar e dá tempo de pegar o jogo ainda. Não, mas é como diz o Guerrinha, a estrada pronta para ficar em 80 anos, e os caras querem 20. É uma pressa que não faz sentido. Não, nós estamos muito apurados. Claro. Ejaculação precoce, esse troço todo, sei lá o que, coisa do ramo. Tu tá enganado que naquele tempo eu era garanhão, aquele tempo eu não era garanhão nada, eu era rufião aquele tempo. Eu esquentava água e os outros tomavam. Ele tem uma ideia de que vai ficar essa estrada. Eu esquentava água e os outros tomavam. A gente vai ter uma ideia do que vai ficar essa estrada com aquele trecho ali que já está pronto que não é a mesma estrada, é verdade, mas já foi duplicado, que é entre Pelotas e Rio Grande, né? Ficou espetacular, ficou um tapete. Ficou bonito, né? E o governador lançou uma coisa que já existia no governo da Ieda, mas que é extremamente importante, que é a RS 010, que é uma que sai à direita da Freeway e vai até Sapiranga. E aí, pra tipo Gramado, pra Canela, pra Sapiranga, Campo Bom, Novo Hamburgo, tu não precisa necessariamente passar pela ponte do Rio dos Sinos, onde tu perde meia hora a qualquer hora do dia ou da noite. É uma coisa impressionante, aquele gargalo ali. É uma loucura. Eu ouço há tantos anos que eu só acredito vendo, Pedro. Não, mas eu até dei uma ideia. Sabe qual foi a ideia que eu dei? Que eles não usam porque o meu talento é demais, eu reconheço às vezes. É o seguinte, tu faz um buraco lá... Acima da média, né?
Isso. Pega uns 30 hectares, faz um buraco de 5 metros de profundidade, tá? Próximo ao Rio dos Sinos. A terra que tu tira desse buraco, tu faz o aterro da estrada. E o buraco, tu faz um açudão lá para pegar água quando chega no verão e falta água, que dá racionamento, que já ali naquela região do Rio dos Sinos, ali quando os arrozeiros tiram água, não tem água para a cidade, é uma confusão. Então eu tô dando a barbada, eles não pegam. Bom, deixa eu chamar o intervalo comercial. O Pedro tinha que ser ministro. Imagina só, olha a economia que o governo federal vai fazer. Ele ia economizar o ministro do Meio Ambiente, da infraestrutura e dos transportes, não só. Exatamente. Imagina. É por isso economia que ele fica assim, Diogo, porque tu fica falando essas coisas aí ele fica se achando, é porque tem plateia, entendeu? É claro. Em vez de ser cantor, tinha que ser engenheiro. Mas como cantor, tu não gosta de mim, cara? Escolhesse a música. Não, eu te acho um avião. Claro. Eu te acho um avião. Eu sei que tem gente, eu brigo por tua causa. Os caras dizem, eu não vou no show do Pedro, tu não sabe o que tá perdendo, rapaz. Tu não sabe o que tu tá perdendo. Já sei, tu é um idiota, tu quer ir ver o Roberto Carlos cantar, é isso? Isso. É só o que falta, tu quer ir ver o Roberto Carlos. Intervalo muito comercial, óbvio. Antes que alguém me esculache aí, vamos lá, voltamos em seguida. 23, Gimo, Zafari Bourbon, Ruder. Hoje tem Grêmio e Ceará, lá no Castelão. Ceará perdeu o primeiro jogo para o Sport Recife por 3-2 e vai buscar recuperação, e o Grêmio tem apenas 3 titulares. Essa é a colocação que nós temos. E tem esse discutível jogo do Goiás contra o Flamengo, né? Esse jogo aí Atlético também tem que dar uma olhada. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Eu tenho curiosidade, Pedro, porque eu acho que pode funcionar muito legal esse meio-campo do Grêmio hoje, que tem o primeiro volante mais clássico, que não é um errador de passes, mas é um primeiro volante de ficar à frente da zaga. E o Grêmio tem um meia que faz papel de volante, já mostrou ser capaz, que é o Tassiano, e um volante que consegue fazer papel de meia, que é o Darlan. Tem uma bola longa muito boa. Então, em tese, esse meio-campo, no complementar de cada característica, pode dar muito certo, embora desentrosado, mas ele pode dar muito certo em Fortaleza. Qual é o meia do Grêmio, Maurício? É Lucas Silva, Tassiano e Darlan. Lucas Silva, Tassiano e Darlan. Isso. Alisson do lado, PP do outro e Isaac de 9. Vai trabalhar de armador o Tassiano, vai tentar trabalhar, né? Isso, exatamente. Central. Essa negociação que o Grêmio está fechando com o São Paulo, do Luciano pelo Everton, extrema esquerda, aquele que era do Flamengo, embora o Everton tenha um histórico de lesões, ele teve muitos problemas com lesões, desde o Flamengo ele já sofria, mas mesmo assim eu acho um jogador interessante, eu acho um jogador que o Grêmio é capaz de recuperar aqui, porque o Luciano, a gente até debateu ontem, o Luciano ele não aconteceu aqui, ele não encontrou o espaço dele no Grêmio. E o Everton vem para uma função em que o Grêmio ficou só com o PP, né? Com a saída do Ferreira, o Grêmio não tem, a linha sucessória acabou interrompida. Eu acho um bom negócio para o Grêmio a vinda do Everton. É que tem uma questão curiosa, a gente até acaba não falando sobre esse viés, né, Léo, da saída do Everton. É que a gente trata sempre da questão sucessória do lado esquerdo. Tem o PP, tá resolvido. Mas o Renato, quando ele planejava os jogos, invariavelmente ele terminava os jogos com Everton e PP. Ou saía um volante, e aí o Jean-Pierre vinha ser volante, ou saía o próprio Jean-Pierre, e aí o Everton vinha para dentro, PP na esquerda e o Alisson na direita. Quer dizer, o Grêmio sempre teve, em algum momento dos jogos, Everton e PP. E agora ele vai ter o PP e mais quem? Por isso que o Grêmio está atrás de um cara de lado. Mas com esse calendário, né? Calendário lotado de jogos, mesmo o PP sendo jovem, 23 anos, não vai ser em todas as partidas que vai poder contar com ele. Em algum momento vai ter de descansá-lo, né? E o Everton é um jogador com título, é um jogador com rodagem, teve muito tempo de Flamengo, né? A gente não, eu até fui pesquisar ontem, eu tinha uma impressão e depois acabou se confirmando. Ele surge no Paraná Clube ao mesmo tempo em que surge o Juliano. Os dois eram duas joias do Paraná Clube, formavam meio campo na segunda divisão em 2008. E aí o Everton vai para o México e o Juliano vem para o Inter. Eu acho esse jogador muito interessante. Ele tendo sequência, ele conseguindo se livrar das lesões. Esse ano no São Paulo ele não jogou. Ele jogou 2 ou 3 partidas pelo time reserva. Ele perdeu espaço com o Diniz. Mas ele está recuperado, ele não teve problema de lesões. Ele fechou o ano de 2019 com uma lesão no joelho. Em setembro ele parou, ele se reapresentou, mas já não havia mais espaço. O Diniz não contava com ele. Mas eu acho que o Grêmio está fazendo um bom negócio porque o Luciano, o Grêmio vai buscar um centroavante.
O Luciano não é 9. O Luciano é um cara que joga do lado, que passa recomposição, mas também não é meia central. Então, nessa ideia de jogo do Grêmio, ele estava sobrando, né? Tu fez a frase definitiva, ele não aconteceu, né? E como tal, passe bem, tenha sorte, tenha sucesso. E o Da Silva foi trazido do Caxias e é jogador do Grêmio agora. Aliás, o Da Silva já não jogaria contra o Grêmio por uma cláusula contratual. Então agora ele vai ser centroavante do Grêmio. O Isaac e o Da Silva e o Diego Souza serão, digamos assim, as opções que terá o técnico Renato diante da maratona que se apresenta para o Grêmio. Até que o Grêmio contrate um outro centroavante, que deveria ser o Everaldo, mas acabou não acontecendo, né? Então o Grêmio tá vindo atrás. da base, Pedro, vindo da base, o Fabrício, que fez gol na final da Copa São Paulo pelo Grêmio, o Inter ganhou, mas o gol do Grêmio foi do Fabrício, ele também é 9, da mesma forma que o Da Silva. O Da Silva é aquele 9 mais antigo da presença diária, de fazer o pivô usando mas o esse corpo não do está zagueiro. sendo cogitado, né? Não, ele tá no elenco, Ele mas, tá aí? mas o Da Silva talvez entre na frente dele pela experiência que ganhou em Caxias. Como é o nome do rapaz, aquele que jogou a Copa São Paulo na frente, um moreno forte? No Grêmio? O Elias ou o Fabrício? Tinha o Elias do lado e o Fabrício de 9. Elias. O Elias mais do lado. Elias, Fabrício na frente. esse eu acho que tem gasolina, o Elias esse. Acho que ele tem gasolina, mas também parece que não é custado, né? Semana passada, Guerra, a informação que eu recebi é de que o Grêmio estava negociando uma renovação com ele. Foi ali na época que o Diego Rosa acabou vendido, e aí me disseram, o Grêmio também está negociando, eu não sei, até tem que dar uma conferida se já não renovou, mas o Grêmio estava dando uma segurada enquanto ele estava nessa tratativa para renovar contrato. Porque esses meninos estão no primeiro contrato ainda, né? Que é aquele dos 16 ou 19 anos, que é um crime pro clube formador, né? O clube forma... Um crime. E aí o primeiro contrato tem só 3 anos. Daqui a pouco o jogador se afirma com 19 anos e está livre, né? Foi assim que o Grêmio perdeu, por exemplo, o Ronaldinho, né? Eu vi um lateral esquerdo em 2 jogos, é verdade, da Série B, aonde a necessidade, a exigência é menor. Mas olha, eu não sei a idade dele também. Do Cuiabá, chama-se Romário. Eu vi ele contra o Brasil de Pelotas e vi ele ontem contra o América. Ele era do Ceará, Guerrinha. É bom jogador, hein? Tá, Guriza, amanhã nós vamos falar mais do Romário, nós vamos falar mais de futebol, vamos falar do jogo do Grêmio hoje à noite, vamos projetar o jogo do Inter, porque agora, gente, chegou o horário do Alemão. O Alemão é que manda, né, Alemão? Um pouco, Pedro. Boa tarde, tudo certo? Boa tarde a todos. O Gaúcha Mais vai começar